Salve, salve. Tudo beleza? No vídeo de hoje, eu vou falar sobre um insight que eu acabei de ter. Eu queria deixar registrado aqui para você que me acompanha no meu canal. Acabei de perceber que essa história de bem e mal é uma baita de uma ilusão. Isso eu já sabia. Mas qual que foi o insight que eu tive aqui? Que na verdade o bem e o mal, ele se resume no seguinte ponto. Somos e somos todos nós. Tudo o que existe. Mineral, vegetal, animal, humano, alguns vão chamar de angelical, semideífico e deífico. Todos nós somos imagem e semelhança de tudo o que é. Ou melhor, imagem e semelhança de Deus. E o que chamamos de mal, na verdade, não quer que as outras pessoas enxerguem isso. Embora os grandes nomes, né, da maldade, os magos, sei lá, cada um vai chamar de um termo, né? O bicho-papão da espiritualidade. Essa galera não quer que você perceba que tu é a imagem e semelhança de Deus. E vai tentar te diminuir, e vai tentar te limitar. Enquanto em contrapartida, os grandes nomes de uma espiritualidade ascensa já identificaram que sim, são imagem e semelhança de Deus, e que sim, tu também és. E que essa grande divindade que se manifesta nesses grandes mestres não vem só do próprio coração desse mestre, mas que na verdade isso se manifesta no coração de todos. E é apenas quando essa outra pessoa escolhe acreditar que possui uma limitação mais forte do que a própria divindade que habita no seu ser, que daí sim, esta pessoa irá experienciar a própria limitação. Eu gosto muito do Bashar, que é canalizado pelo Darryl Anka e que na verdade é um ser extraterrestre vindo de uma sociedade chamada Essassani. E o Bashar, ele deixa muito bem claro isso. Ele fala que tudo o que é, que all that is, nos ama incondicionalmente. E se a gente for buscar no dicionário o que significa incondicionalmente, a gente vai verificar que é independente da condição. E que condição é essa? A condição que nós mesmos criamos para experienciar o mundo. Se eu quero experienciar um mundo onde eu tenho uma limitação, tudo o que existe, o universo, ou como muitos chamam, Deus, vai proporcionar isso para nós e vai entregar uma bandeja. Aqui está aquilo que você solicitou. A sua limitação que você quer aceitar. E você escolhe ter. Mas, se essa mesma pessoa falar assim para si mesmo, não, eu quero me tornar um ser um com o universo e, portanto, sem limitações. Naturalmente que essa pessoa vai ter que passar por um processo de lapidação das limitações que ela já escolheu em outros espaços-tempos e que da mesma maneira que se eu simplesmente fizer um X na minha mão hoje e for dormir, amanhã vai estar esse X na minha mão. Em algum momento eu vou ter que limpar, lavar esse X. E essa mancha vai sair. Essa limitação do meu corpo vai embora. Só que não existem só limitações físicas, como um comportamento, como um vício ou como um apego, como um hábito. Existem também limitações emocionais. As limitações astrais são as mais comuns e as que ditam as tais limitações físicas. Quais são as limitações astrais? Os sentimentos. E quais são esses sentimentos que tanto nos limitam? O medo é o principal. Medo de viver uma realidade onde você é ilimitado. Meu Deus do céu, o que pode acontecer?
Medo de viver uma realidade em que você é um com Deus. Meu Deus, o que que pode acontecer? Medo de viver uma realidade onde você entrega amor de forma aberta para tudo e todos. Quais são os medos para isso? Ai, medo que a pessoa vai querer me usar, medo que a pessoa vai me julgar, medo que a pessoa vai. Você sabe como é que é, né? Você oferece a mão, as pessoas pedem o braço. Cara, essas histórias a gente ouve à torta e à direita. E se você não está atento, você ouve o outro falar e simplesmente aceita. Você aceitou? Parabéns, agora você tem uma limitação astral. E essas limitações astrais estão presentes nas músicas, nos filmes, nas conversas com os amigos, até com terapeutas despreparados. Quantas vezes a gente ouve de um. Cara, meu primeiro vídeo deste canal foi eu justamente botando para fora o movimento que foi superar uma condição que o profissional da saúde colocou sobre a minha pessoa. Esse profissional da saúde, que foram dois, na verdade, eles colocaram uma seguinte condição: Lucas, o fato de você ouvir vozes significa que você é um esquizofrênico. Isso, naquele momento, me causou um pavor sinistro, mas existia ainda uma voz no meu interior que falava assim: simplesmente não aceite isso e busque uma nova opção. Busque um novo médico. Se o teu convênio te proporcionou um médico desta qualidade, procure um médico particular. E que na época eu nunca tinha pensado em ir no médico particular a partir do momento que meu convênio médico, que já era um valor significativo, me proporcionava aquele tipo de médico. Aí o que eu fiz? Fui em busca de um novo médico, um particular. E sabe o que essa pessoa me falou? Essa pessoa, ao contrário do primeiro médico, passou 1 hora e meia comigo. Era maior tempo do que era a própria sessão com o psicólogo, que foi a primeira pessoa que diagnosticou essa doença. Ele passou 1 hora e meia comigo, a gente conversou, e esse rapaz falou assim para mim: Lucas, o que eu te aconselho é você ir num centro espírita. Naquele momento, eu nunca tinha ouvido falar de centro espírita. Sabia que rolava umas coisas estranhas, mas não fazia a menor ideia. Menor ideia. Eu falei, não, tá, tá, beleza. Sabe, eu tava digerindo aquilo ali. Levei tempo para, de fato, ir ao centro espírita. Mas quando eu cheguei lá, adivinha? Vários médiums, vários ouviam vozes, alguns enxergavam os espíritos, outros psicografavam cartas, outros ainda tinham o dom da cura pelo toque, pelo estender das mãos. Cada um com o seu dom. Dom esse que não foi, o dom que eu fui na faculdade do dom tal e desenvolvi isso. Não. Possibilidades que o ser humano carrega no próprio coração e alguns têm essa possibilidade facilitada, enquanto outros têm que se esforçar um pouco mais para adquirir essa possibilidade. Mas é um direito nosso, já vem de fábrica. Ai, Lucas, eu não concordo com isso. Eu acho isso, na verdade, é uma mentira, sei lá, é uma coisa errada, né? Então, beleza. Se você acredita que isso é coisa errada, quem está dando força para aquilo que é errado é você, que carrega isso nas suas próprias definições. Mas agora, se você escolher, puxa, isso talvez seja uma possibilidade que eu não estudei ainda. Talvez eu não esteja preparado para experienciar isso. Afinal, toda vez que eu ouço uma pessoa falar alguma coisa que eu não concordo, eu julgo essa pessoa. E se eu sou um julgador daquilo que a pessoa fala, imagina aquilo que a pessoa escolhe não falar. Que é o que alguns chamam de telepatia, mas que também pode ser clareaudiência. Se o teu julgamento está presente no que o outro fala, você não vai ter direito ao dom de ouvir o que o outro pensa. Mas em contrapartida, se você se trabalhou tanto a ponto de, independente do que o outro faça, eu vou amá-lo da melhor forma que eu puder. E se ele apresenta alguma definição de medo que limita ele próprio, eu vou buscar ajudá-lo para sair dessa limitação. E se para isso Deus me proporcionar o dom de ouvir os pensamentos dessa pessoa, assim eu farei.
não com o propósito de entrar dentro da sua própria privacidade, mas no propósito de libertá-lo, de te retirar desse cascão criado com as suas definições, com seus medos, com seus apegos, com seus vícios. Eu vou simplesmente mostrar uma nova realidade para essa pessoa, para que ela se liberte. E esse é o começo da jornada em que eu a considero um terapeuta de verdade. Esse é o movimento necessário que se faz para que o próprio indivíduo saia do seu próprio cascão energético, saia das suas próprias barreiras e limitações que aprisionam ele ou ela dentro de uma matéria, dentro de uma dificuldade, dentro de um vício que faz essa pessoa perder a própria liberdade. Porque o que é o vício se não você não conseguir escolher outra coisa senão aquilo que tu é viciado? E o vício não é só a bebida, as drogas. O vício é a pornografia. O vício é a tua inveja desenfreada, que toda vez que vê alguém se dando bem na vida, quer ter aquele bem para ti primeiro. O vício é quando você busca poder e passa por cima dos outros. O vício é olho por olho, dente por dente. É a ira tamanha que quando você é querido, você já quer ferir logo em seguida. Esses são os vícios da humanidade, entre tantos outros. Você quer saber vícios mais sutis? Os vícios mais sutis são os sentimentos, a aflição, o nojo. A partir do momento que você coloca nas tuas definições, eu tenho nojo de, e você começa a experienciar o nojo, é o X que você faz na tua mão e que em algum momento você vai ter que limpar. A raiva, o nojo, a tristeza. Eu não estou falando que é errado sentir. Sinta. Mas a partir do momento que você sentiu algo e que não fez você se sentir da maneira que você queria se sentir, apenas revise nas suas definições. O que eu acredito ser verdade sobre eu mesmo e me faz sentir uma tristeza tamanha sobre a escolha da outra pessoa em XYZ. Quantas vezes a gente fica triste porque o outro toma determinada escolha? Quantas vezes a gente fica triste porque a gente não conseguiu tal coisa em determinado tempo? Puxa, é uma falta de autocompaixão tão grande consigo mesmo e de compaixão pelos outros que faz você entristecer, que faz você ter raiva, que faz você ficar surpreso negativamente, é quase que um susto. E todos esses sentimentos vão sendo guardados na sua mente. Mente essa, eu não estou falando de cérebro, que tem uma limitação aqui na matéria. O cérebro nasceu do pó e para o pó voltará. Mas eu estou falando da mente, que percorre as infinitas possibilidades de encarnação que um espírito escolheu ter no planeta que atual habita. E aí, quando você começa a acessar as limitações mais próximas de ti e vai limpando essas limitações mais próximas, você já não está tão. Você estava assim, ó, enclausurado dentro de si, nas suas próprias limitações, daí você limpou, você trabalhou, aí você tem uma limitação, mas ainda é uma limitação, mas já é maior, é quase o dobro do tamanho que você tinha. Aí o que que você vai ter que começar a fazer? A limpar a tua sujeira de vidas passadas. Porque sim, até a pessoa que tira a própria vida não foge dos próprios sentimentos, das próprias dores, dos próprios medos. Em algum momento, essa pessoa terá que encará-los para superar não o outro, mas a si mesmo que construiu tamanha obra. A André Franco traz um exemplo lindo através da canalização de Helena, que diz o seguinte: pequeno Krishna, pequena criança, estava fazendo uma obra. Tinha uma tela branca à sua frente e escolhia as cores e começava a desenhar nessa tela branca.
E começava a desenhar, e desenhava, e desenhava. E começou a colocar mais cores nessa tela branca, mais cores, mais cores. De repente, essa tela branca, que já estava cheia de cores, começou a perder o valor para essa criança. Pois as cores se misturavam, ele já não conseguia identificar os desenhos que ele tinha feito ali. E nesse momento, ele entra em desespero, não sabe mais o que fazer. Ele chora, ele esperneia, e então chega o momento em que ele abraça aquela própria situação e pega ainda mais tinta e coloca ainda mais tinta em toda a tela branca e passa tinta em tudo. E a união de todas essas cores cria agora uma tela escura. Tela escura essa é o próprio universo, recheado de estrelas, e assim cria um universo. Uma obra que é perfeita e inacabada, pois ainda terá de ser aperfeiçoada, mas já carrega a própria perfeição na própria tela. E assim somos nós que carregamos dentro de nós mesmos, em nossa mente, que está em todo espaço-tempo, todas as nossas imperfeições e acertos, todos os nossos desafios e influências. E é por isso que uma criança de 4 anos às vezes chega e começa a tocar piano como um grande mestre, porque dentro de sua mente ele já carrega essa fluência. Mas da mesma forma terão outras crianças de 20, de 30, de 40 e 60 anos que vão espernear toda vez que não conseguirem aquilo que querem. Toda vez que verem o outro se dando bem, vão julgar o outro, vão invejar o outro. São crianças, como todos nós, se buscando se aperfeiçoar, buscando amadurecer. E aí, retornando, né? Retornando para essa ideia aonde não existe bem e mal, mas somos todos deuses, e aquele que se faz crer em que ele sim é ilimitado, ou ele pode ser ilimitado, mas que o outro não pode, essa pessoa, meu amigo, está no caminho da não-luz, é o que a gente chama de mal. Mas na verdade ele não é mal, ele só está numa fase com um vício cujo ele é ganancioso. A partir do momento que a ganância, que é um vício daquela pessoa, se for, e ele começar a ter generosidade ao invés de ganância, ele também vai querer para o outro aquilo que ele quer para si. E ele vai entregar para o outro aquilo que ele já está desenvolvendo dentro dele mesmo. Então não existe bem e mal, existe um comportamento vicioso de quem está num processo de amadurecimento, mas que com o tempo essa pessoa vai amadurecer, esse vício vai se desfazer, essa limitação não vai mais existir e essa consciência vai expandir. E aí, nesse momento, aquele que era tido como o mal vai caminhar ao lado de quem é do bem. Portanto, não existe mal e bem, existe apenas degraus da própria evolução da consciência. Mas caminhemos todos juntos, todos de mão dada, ninguém solta a mão de ninguém. Por quê? Porque é só assim que caminha a humanidade. Quantos mestres nos ensinaram que é através do próprio exemplo que mudamos o mundo? Quantos mestres nos ensinaram que é através de servindo o seu melhor que podemos deixar um impacto significativamente positivo e, portanto, cumprir o nosso propósito? Quantos exemplos a gente tem de mestres? Independente da tua religião, do teu caminho iniciático, independente de qual seja a tua filosofia de vida, ou não seja, independente de quem seja a pessoa que te inspira a ser melhor, é através do exemplo que a gente evolui e, portanto, é através da relação próxima conseguimos ter mais exemplos positivos. Ou melhor, é através da convivência próxima que podemos multiplicar os bons exemplos que já aplicamos no próprio coração.
É esse o grande movimento. Não é sobre ascensionar e ir para outro planeta, mas sim sobre se trabalhar e viver ao lado, inclusive das pessoas que ainda não se trabalham, para que em algum momento elas, opa, mas olha só, essa pessoa agiu dessa forma e não foi reativa, não chorou de raiva, não quis invejar ninguém. Puxa, eu também posso fazer isso. E como que eu faço isso? É só seguir o exemplo dessa pessoa. E possamos todos nós identificar os bons exemplos e replicá-los em nossa mente, em nosso coração, em nossa vida. Todo mundo sabe quais são os bons exemplos. E são apenas os vícios que nos impedem de manifestar esses bons exemplos. É um trabalho de autossuperação diária para que você manifeste um bom exemplo. Se você não quer fazer isso por ti, faça por aqueles que você ama. E aí você vai identificar que você está fazendo isso por ti. Faça pelo seu filho, pela sua filha, faça pelo seu pai, pela sua mãe, faça pela sua companheira ou pelo seu companheiro, faça pela pessoa que você mais ama e você vai identificar que, na verdade, que a pessoa que você mais ama é você. E não no sentido egóico, mas no sentido de que se essa pessoa algum dia falecer, que é o caminho de todos nós, mais cedo ou mais tarde, esse amor ainda reside em ti e, portanto, esse amor é seu, contigo. E que você reflete esse amor na sua namorada, no seu namorado, no seu pai, na sua mãe, na sua família, nos seus amigos, nos seus filhos, nos seus parentes, as pessoas que você admira, e aquilo que você carrega dentro de ti e que é seu e que de alguma forma te limita, você também vai refletir nas outras pessoas. Na pessoa que te fechou no trânsito, naquele que foi rude contigo, nos exemplos que você carrega como pessoas que são imperdoáveis e que, na verdade, essa falta de perdão está dentro de ti, contigo mesmo. E para você que me assistiu até aqui, eu vou te presentear com uma oportunidade. Mais um, né? Vou te pedir para que você feche os olhos. Eu vou pedir para que você inspire e expire 3 vezes. Você vai inspirar pelo nariz, expirar pela boca, mas entre a inspiração e a expiração você vai segurar um pouco o ar. Vamos juntos? A gente inspira, segura e solta. Novamente a gente inspira, segura e solta. Novamente a gente inspira, segura e libera. Nesse momento, a gente vai fazer uma conexão com o mundo espiritual. E agora que estamos conectados, iremos fazer uma conexão com a chama violeta, uma chama do Mestre de Saint Germain, uma chama que nos faz conectar com a pureza, com a transmutação, com a possibilidade de limpar as próprias limitações, de limpar os próprios vícios e de limpar os próprios apegos. Para cada um que se conectar, a limpeza será feita segundo a tua própria vontade. Então, eu peço nesse momento que você intencione qual é seu vício, qual é seu apego,
Qual é o sentimento, comportamento, qual é a situação que você pede por transmutação? Não se trata em mudar o outro. Esqueça isso. Mude a si mesmo. Mude a tua vontade de querer controlar o outro. Reconheça em ti que é você que tem que se aprimorar. E agora, com as intenções claras, prepare sua transmutação com o Mestre Saint Germain. E agora tudo aquilo que foi retirado possa ser encaminhado para os centros das terras e ser transmutado. Retornemos agora do mundo espiritual, seu corpo físico. E agora eu peço, se esse vídeo e essa conexão foi contribuição para ti, que você compartilhe com mais pessoas. Para aquele ou para aquela, talvez precise ouvir esse vídeo, essa mensagem, e precise fazer essa conexão. E te agradeço. Ah, e antes de ir embora, eu quero fazer um convite para você. Hoje eu tenho feito trabalhos, assim como foi essa meditação, essa conexão, mas de uma forma muito mais completa e personalizada para ti. Se você quer passar uma sessão comigo, seja uma sessão de terapia, uma sessão de mentoria ou uma sessão de autoconhecimento, para que você se reconheça de forma mais profunda, me manda uma mensagem, entre em contato, entre no meu site ou me mande aí num direct no Instagram. Ficarei muito feliz em poder entregar o meu melhor para você. Agora sim, paz em paz. Tudo de bom.